Nesse módulo, vou te ensinar sobre os elementos que realmente vão compor o seu convite. É uma parte mais objetiva sobre os materiais e elementos que podem fazer essa composição. Uma observação antes de começar. Eu tenho a minha própria conviteria, a Lastessa Atelier, e eu uso certos materiais e acabamentos que eu considero que sejam melhores para o meu trabalho em cada situação. Pela minha experiência, eu vou te falar o que eu mais uso e o que eu menos uso, mas eu não quero que você se prenda a esses materiais. Fazendo esse curso, você vai ter conhecimento suficiente para fazer as escolhas dos materiais sozinha. Meu objetivo é te dar todas as informações e ferramentas para que você faça suas escolhas de forma autônoma e independente. Não existe o melhor papel para convite, por exemplo. Existe o que melhor vai atender às suas necessidades. Agora, vamos falar sobre o que deve ser escrito no seu convite. O convite de casamento possui uma estrutura textual que deve ser seguida. Isso porque existem informações que precisam aparecer e elas devem ter uma hierarquia, porque tem umas informações mais importantes que as outras. As informações que têm que estar presentes são o nome dos noivos, a data e horário, o local e como deve ser feita a confirmação de presença. Essas são as informações mais importantes. Mas tem outras informações que você também pode adicionar se você quiser, como o nome dos pais, o tipo de traje que deve ser usado, onde os convidados vão encontrar a lista de presentes e uma mensagem, frase ou versículo que os noivos gostem. Sobre a hierarquia dessas informações, você vai usar algumas ferramentas do design para fazer as informações mais importantes se destacarem no convite. Para as informações mais importantes, você pode usar um tamanho maior da fonte, usar uma fonte mais elaborada, num convite em que tenham dois tipos de fontes, usar aquela que é em caligrafia, por exemplo. Ou usar o negrito e o itálico. Óbvio que você não vai usar todas essas ferramentas de uma vez só, que vai ficar um carnaval o convite. Então use com cautela cada uma, vendo sempre o que fica mais harmônico. O tom de voz faz referência à entonação com que a escrita do seu convite vai se comunicar ao seu convidado. Os tons de voz são formais ou informais. Analise o estilo do seu casamento e o quanto de formalidade que ele comporta. Assim, você vai ter uma base para decidir se vai fazer uma escrita mais formal ou mais informal. Vou te mostrar como isso acontece na prática e alguns exemplos de textos que você pode usar. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura do convite. Vamos lá. Então, o tom de voz. O tom de voz, ele é muito importante na comunicação do que você quer para o seu casamento e o que você quer passar para o seu convidado. Se você quer mais formalidade, existem formas de você comunicar as informações do seu casamento que vão trazer um aspecto mais formal. E se você quiser passar mais informalidade, é a mesma coisa. Então, vamos analisar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, um exemplo de formalidade. Ana e Júlio, juntamente com seus pais, convidam para a celebração de seu casamento, a realizar-se no local tal, dia 12 de janeiro de 2024, às 18 horas, confirmação de presença através do site. Então, aqui o seu convidado vai entender que é um evento mais formal pela linguagem que você usou para comunicar a mensagem de que a Ana e Júlio estão casando e a celebração vai ser em tal local, no tal dia, e é para confirmar a presença através do site. Ok, mas e se a Ana e Júlio quiserem uma cerimônia bem informal, for bem descontraído o ambiente? Eles vão querer comunicar também informalidade. Como que eles vão poder fazer isso? Através da mensagem. A mensagem do convite pode ser um exemplo. Vamos nos casar. Nada nos faria mais felizes do que compartilhar esse momento com vocês. O casamento será no espaço tal, dia 12 de 3 de 2024, às 18 horas. Confirme sua presença pelo site. Então, você percebe como fica aqui parecido com uma linguagem mais falada, uma linguagem mais emocional, bem mais informal. Agora, a composição do convite. O convite, ele é composto geralmente pelo envelope ou algo que vá proteger o convite. O envelope, ele tem essa função de proteção e de
guardar as informações ali dentro sem que elas fiquem expostas, para só ser expostas as informações quando realmente for aberto pela pessoa a quem esse convite é endereçado. O encarte interno, que é o convite em si, que vai ter todas as informações, vai ter a ilustração, vai ser o convite em si mesmo. E um fechamento. O fechamento, ele vai usar do envelope ou de algo similar para estar preservando esse convite fechadinho. A estrutura do convite. Como que o convite, o encarte interno, ele deve ser estruturado? Quando eu digo deve ser estruturado, é o que geralmente é feito e é como eu aconselho que também seja feito. Ele deve conter o nome dos noivos, é muito importante saber quem vai estar casando, apesar de ser às vezes muito óbvio, porque quem vai entregar o convite é você mesmo e a pessoa, o seu convidado, ele sabe quem que vai estar casando, mas precisa sim estar no convite. O local da cerimônia e a recepção com o endereço. Então, precisa ter o local onde vai ser realizada a cerimônia, se for civil no cartório, se for religiosa na igreja, se for religiosa, por exemplo, numa chácara também precisa ter o local da cerimônia. E a recepção, se vai ser feito em um restaurante, se vai ser feito no mesmo local da cerimônia, numa chácara. E precisa ter o endereço certinho, porque às vezes se você colocar só o nome do local, às vezes o Google Maps, qualquer tipo de aplicativo pode dar confusão de endereços. Então, é muito importante você colocar bem certinho também o endereço do local. É importante também a data e o horário, obviamente, senão não tem como o convidado saber quando ele precisa comparecer. Então, a data e o horário. E a confirmação de presença, porque você precisa saber se esse convidado vai ou não para o casamento. Então, você pode colocar que vai ser feito pelo site ou por um contato específico de uma assessoria, ou até você mesmo, esse contato. A forma como você preferir, mas é muito importante também a confirmação de presença. Opcionais. O que você pode colocar de opcional além daquela estrutura inicial? Colocar os nomes dos pais. Se, por exemplo, fazer referência aos pais for bastante relevante para o casal, é muito legal colocar o nome dos pais. Se, de alguma forma também, algum dos pais tiver falecido, tem como colocar sim o nome dos pais e apresentar, por exemplo, um coraçãozinho do lado do nome do pai que tiver falecido. Agora, se você tem algum problema familiar que não quer, tem madrasta, padrasto que não se dão bem, coisas do tipo, você não precisa se sentir coagido a colocar esses nomes, por isso são opcionais. Também você pode adicionar uma mensagem ou um versículo. É muito, muito comum, muito utilizado você colocar uma frase de música que você gosta, que o casal gosta, né? Alguma frase importante para a vida do casal, uma citação de livro ou até um versículo da Bíblia também, colocando, agradecendo a Deus pelo casamento. É muito, muito legal também colocar isso. Você pode colocar a lista de presentes. Você coloca lá embaixo, no cantinho, para ficar mais discreto também essa informação. Geralmente se coloca no cantinho onde que vai estar a lista de presentes, se vocês querem Pix, se não quer. Dá para colocar até em separado, colocar numa tagzinha separada. E você pode colocar o traje também. Por exemplo, se vai ser esporte fino, passeio completo. Aí você pode adicionar isso para a pessoa já saber qual traje que ela deve usar. Um exemplo que eu fiz aqui rapidinho de um convite. Então, aqui eu vou ler o convite para vocês entenderem. Aqui eu coloquei primeiro os nomes dos pais de cada um do casal e eu coloquei o juntamente com seus pais, José Ribas Dias, Eliane Sá Dias, Obadias Richard Nelber, Renata Vins Nelber. Melissa e Victor convidam para a celebração de seu casamento, a realizar-se no Espaço Canaã, Rua Brasil Ribas 212, Campinas. No dia 13 de janeiro de 2024, às 18 horas. Confirmação de presença no site melissaevitor.com.br.
E para fechar, um versículo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Então, aqui tem os nomes dos pais, os nomes dos noivos, o endereço, data e horário, a confirmação de presença e foi adicionado também uma mensagem. E este convite, ele apresenta um tom um pouco mais formal. E geralmente, quando os convites clássicos, principalmente, eles têm os nomes dos pais. E isso traz um aspecto mais formal. E a linguagem também, juntamente com seus pais, convidam para a celebração do seu casamento a realizar-se. Então, é um convite um pouco mais, com um tom um pouco mais formal também. Agora, algumas ideias de textos para você usar no seu convite. Primeiro, nome dos noivos, aí. E seus amados pais, com muito carinho, convidam seus amigos e familiares para celebrar o amor nesse dia tão especial. Aqui é um pouquinho mais informal, mas é muito legal também. Você faz referência aos pais sem necessariamente citar o nome deles também. E você já também dá um aspecto um pouquinho mais carinhoso com essa parte da mensagem. Nesse segundo exemplo, nome dos pais, aí. Com a bênção de Deus, convidam para o casamento de seus filhos, nome dos noivos, a realizar-se, e aquelas informações que a gente já viu. Aqui é um aspecto bem tradicional, eu diria, para um convite clássico, esse aqui se encaixaria muito bem, porque ele tem um aspecto bem formal e bem tradicional. Esse aqui, nome dos noivos, convidam para o sim mais importante de suas vidas. Esse aqui é uma ideia criativa também, é um pouco mais informal também, mas pode ser usado em vários estilos e é uma alternativa também para o mais comum dos casamentos. Essa outra ideia aqui, esse outro exemplo, nome dos noivos, graças ao apoio e dedicação de seus pais, nome dos pais, convidam para a celebração de seu casamento. Também é uma alternativa diferente e citam os nomes dos pais neste. Nome dos noivos, juntamente com seus pais, nome dos pais, convidam para a cerimônia de seu casamento. Esse é mais tradicional também, mais comum também. Esse último exemplo aqui, com os corações alegres, convidamos para a celebração do nosso casamento. Então, esse aqui é bem direto e não cita os pais. Bom, essas foram algumas ideias de texto que você pode usar e eu espero que te ajude bastante. Você pode copiar aqui tranquilamente. E são ideias mais criativas também de você abordar como você pode falar no seu convite, mas nada te impede de usar também as versões mais tradicionais.